Boa tarde, crianças. Vamos começar aqui as correções da atividade de hoje, atentando para a questão de ideias e decisões, né? A gente está dando continuidade o que está sendo trabalhado, né? A questão de resoluções de conflito, diálogo, a interação, a comunicação, como forma de resoluções de conflitos, né? E a partir desse tema, a gente vai trabalhar agora as famílias em comunidade quilombola, né? Em especial, a comunidade de Marabaia, localizada no Rio de Janeiro. Essas comunidades, elas lutam para garantir o direito à terra onde vivem e trabalham. Vamos iniciar aqui essa leitura sobre mulheres quilombolas. E aí a gente vai discutir o que são essas comunidades quilombolas e especificamente sobre essas mulheres quilombolas. Então o texto eu vou fazer de forma pausadamente, né, de forma pausada, para que vocês possam acompanhar na íntegra, né, para a gente discutir melhor essas questões. Então vamos lá, ó, gente. Jo e Vânia atuam como mulheres e como quilombolas nas lutas da comunidade, principalmente luta em que elas estão enganjadas pela titulação das terras. Elas avaliam que, com a terra titulada, será mais fácil e seguro lutar por todas as outras questões importantes para a comunidade, como a energia elétrica e a construção de um centro de saúde com condições de atender toda a população. Para Vânia, a maior conquista da comunidade é a visibilidade que alguns membros da comunidade estão dando para a própria comunidade. Então, para a gente, essa foi a maior conquista. Fazer o Brasil todo saber que existimos e que somos brasileiros. Então, esse texto que eu li aqui para vocês é da Comissão do Proíndio de São Paulo. Está disponível aqui nesse site. O acesso desse texto foi em 2017. Gente, vamos aqui. Então, o que são comunidades quilombolas? Gente, comunidades quilombolas são grupos, certo? Com identidade própria. Eles se formaram por meio de um processo histórico, né? Como vocês sabem, que eu já discuti aqui em outros temas, certo? O Brasil, ele teve uma instituição da escravidão. Isso em meados do século XVI até o século XIX. Então, gente, o Brasil foi marcado por um processo, né, de escravidão. Essas pessoas foram trazidas da África para trabalhar nas fazendas de cafés aqui no Brasil. Então, essas pessoas, eles eram mantidas de forma escrava, né, para trabalhar nessas fazendas. Eles sofriam violência, ficavam sem comida, eram forçados a trabalhar noite e dia, não tinham condições de saúde, não tinham alimentação adequada e esses negros, eles sofreram muito, né? Além do mais, eles eram trazidos da África, né? Eram tirados da sua família
das suas famílias e trazida para o Brasil para trabalhar nas fazendas, né, para os fazendeiros, na época, grandes fazendas que tinham plantações de cafés. Então, esses negros, eles tinham a obrigação de plantar, de colher, e eles trabalhavam dia e noite, eles não tinham direito a nada, não tinham salários, certo? Eles sofriam agressões, e aí essas comunidades quilombolas surgiu no intuito de esses negros se libertarem, né, dessa escravidão proporcionada por esses donos, esses fazendeiros, né, esses coronéis. E aí surgiu essas comunidades quilombola, né? Tudo isso passou por um processo, né? Como eu já disse, na época da escravidão no Brasil, e esses negros, eles mantiveram essa resistência, né, como forma de libertação e dominação do seu povo. Então, aí, essas comunidades surgiram, né? Aqui nesse parágrafo, diz assim, ó, já aqui falando sobre as mulheres quilombolas, que elas tiveram uma grande participação e um grande engajamento nessas comunidades. Hoje, né, que esse texto fala sobre a atualidade, a principal luta, né, dessas comunidades quilombolas, as mulheres, né, elas têm um intuito de titulação das terras. O que é isso? Elas querem o direito à terra, né, já que elas já há muitos anos estão naquelas terras, vivem daquelas terras, e essas mulheres quilombolas, elas procuram melhorias para as suas comunidades. Como diz aqui nesse parágrafo, ó, elas procuram a melhoria de energia elétrica e a construção de um centro de saúde com condições adequadas que atenda toda a população. Então, esse é o intuito dessas comunidades, né? Proteger o seu povo, valorizar a sua cultura. Vocês podem ver aqui a imagem de Vânia Maria Alves Guerra dos Santos. Ela é representante feminina da comunidade dos remanescentes de Quilombo da ilha de Marabaia, Magaratiba, no estado do Rio de Janeiro. Essa foto foi tirada em 2017. Então, aí são as lutas das mulheres quilombolas no intuito de trazer melhorias e reconhecimento para essas comunidades. Então, gente, aqui tem uma atividade, eu espero que vocês tenham entendido o texto, né? A gente discutiu detalhadamente. Aqui na letra A diz assim, sublinhe no texto qual é a principal luta das mulheres quilombolas. Então, ó, que a gente acabou de discutir, ó, vocês vão sublinhar esse trecho aqui que diz assim, ó, a principal luta é que elas estão engajadas pela titulação das terras, né? Então, vocês vão sublinhar esse trecho aqui, começando da letra A, termina em terra aqui. Na letra B diz assim, o que Vânia considera a maior conquista para a comunidade? Gente, a possível resposta e a sugestão do livro é que Vânia considera a maior conquista para eles e para toda a comunidade é a própria comunidade conquistar os seus direitos, né? Ser reconhecidos. Então, o livro diz aí, ó, Vânia considera a maior conquista a visibilidade de alguns membros da comunidade. Eu acabei de dizer, o reconhecimento da população brasileira como forma de reconhecer a contribuição dos negros aqui no Brasil, que eles contribuíram, né, para a nossa história, não só esse trabalho que eles nos ajudaram, a questão da cultura, né, eles trouxeram uma riqueza de cultura para o nosso país, no que acrescentou demais para as nossas vidas. Então, essas comunidades, elas estão aí tentando manter esse laço cultural, né? E aí são essas as contribuições
que essas comunidades trazem para a nossa cultura. Espero que vocês tenham entendido bem a explanação do texto e das questões. Qualquer dúvida, só me comunicar que eu estarei disponível, tá bom? Tchau, tchau.